Olá, hoje a gente vai mergulhar assim, numa análise bem focada, né? Em declarações recentes do deputado federal Eduardo Bolsonaro. A gente pegou trechos de uma entrevista em vídeo e também alguns textos de análise sobre o que ele disse para tentar entender melhor. A nossa ideia aqui é extrair de forma jornalística mesmo os pontos-chave, sabe? O que ele pensa sobre a política atual, as críticas que ele faz, o que ele anda fazendo lá fora e, claro, os planos para o futuro. Tudo baseado no que a gente encontrou nessas fontes, tá? Então vamos lá. Um ponto que salta aos olhos logo de cara é a crítica bem forte ao judiciário. O foco principal é o ministro Alexandre de Moraes. O deputado acusa ele, segundo as fontes, de cometer flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades. É pesado, né? É, bem pesado. E ele não fica só na acusação geral, né? Ele entra em detalhes. Sim, ele menciona, por exemplo, uma suposta pressa política para tentar condenar o Jair Bolsonaro antes das eleições de 2025 e também o fato de pessoas sem foro privilegiado estarem sendo processadas direto no STF, o que, na visão dele, não deveria acontecer. Exato. E tem mais, né? Aquela alegação de que o ministro seria, ao mesmo tempo, juiz, vítima e também o acusador, tipo, em casos de delação premiada? Isso, e ele até cita investigações contra ele mesmo por causa das atividades dele nos Estados Unidos, que ele diz serem totalmente ilegais. Pois é. E aí a gente já entra na atuação dele nos Estados Unidos, né? Ele está licenciado da Câmara justamente para focar nisso. Nas fontes ele fala que participa de eventos tipo a CPEC Latina, que é aquela conferência conservadora importante. Ele descreve isso como uma forma de juntar, assim, o mundo político e o financeiro latino. Interessante essa conexão. Sim, e o que chama a atenção é que, pelo que está nas fontes, o objetivo principal dessa viagem, dessa licença, não seria exatamente salvar o pai. A ideia, segundo ele, é buscar uma anistia mais ampla, sabe? Para vários parlamentares que têm inquéritos no STF. E, principalmente, defender que os Estados Unidos apliquem sanções contra autoridades brasileiras. E ele cita o Alexandre de Moraes diretamente nesse ponto das sanções? Cita, nominalmente. Ele argumenta que sanções são ferramentas legais que os Estados Unidos costumam usar contra regimes que eles consideram ditatoriais, autoritários. Entendi. E ele acha que o Brasil está caminhando para isso. Pelo que as fontes indicam, sim. Ele sugere isso. Inclusive, ele revela uma coisa curiosa. Diz que essa sanção contra o Moraes já teria tido data marcada para acontecer, 2 vezes até, mas foi adiada por causa de instabilidades internacionais, tipo o conflito Israel-Irã. Nossa. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa linha de tensão, como é que ele aborda os eventos de 8 de janeiro de 2023? O que as fontes dizem sobre a visão dele? Olha, ele classifica como lamentáveis, claro, mas ele foca muito no que descreve como quebra-quebra de portas-mesas. Ele ressalta que, na visão dele, não teve ferido grave nem arma apreendida. Critica bastante as acusações formais, né? Aquelas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de quadrilha armada. E ele compara isso com outras situações, né? Exato, ele compara com o que ele chama de impunidade em manifestações anteriores da esquerda, onde, segundo ele, policiais teriam sido feridos. Aí ele chega a dizer que o 8 de janeiro foi, no máximo, um crime impossível. Crime impossível. O que seria isso juridicamente falando? Bom, basicamente é quando o meio utilizado para cometer o crime ou o objeto do crime torna impossível que ele se concretize, entende? No caso, a interpretação dele, apresentada nas fontes, é que não daria para derrubar o governo daquele jeito. Logo, não seria o crime que estão acusando. Entendi. Faz sentido dentro da lógica que ele apresenta. E, olhando para o futuro, ah, qual a principal preocupação que ele manifesta nas fontes? Parece ser o tal do ativismo judicial, né? Ele acredita que o objetivo final disso seria prender o Jair Bolsonaro. E, por consequência, segundo ele, isso iria enterrar o nosso movimento conservador. A leitura dele é que, sem o pai, a direita se fragmenta, abrindo espaço para uma terceira via. E sobre ele mesmo? As ambições políticas dele? Assim, as fontes mencionam que ele coloca o nome à disposição para concorrer em 2026. Mas só se o Jair Bolsonaro estiver impedido, né? Exatamente. E tem uma condição bem clara, bem específica para isso acontecer e para ele poder voltar para o Brasil em segurança, segundo ele mesmo. Que condição é essa? A aplicação da tal sanção americana contra o Alexandre de Moraes.
Ele diz que precisa disso para evitar retaliação. Ou seja, ele liga o futuro político pessoal dele diretamente a essa ação externa. É bem direto. Além desses pontos maiores, as fontes também falam de outras coisas mais rapidamente, né? Sim, ele se posiciona contra regular as redes sociais, vê isso como censura. Critica também a política externa do governo Lula, menciona o acolhimento ao Maduro, a questão dos navios iranianos. E a polarização? Ele fala sobre isso, reconhece que existe, sim, mas faz uma distinção que eu achei interessante. Ele diz que até dá para dialogar com alguns setores da esquerda, cita o Ciro Gomes, o Rui Costa Pimenta do PCO, algumas alas do PDT ligadas ao Brizola, mas sobre pautas específicas, tipo liberdade de expressão. Isso. Mas ele afirma que com o PSOL é impossível dialogar. Acusa o partido de pregar violência e de querer nos ver assassinados. Palavras dele, segundo as fontes. Então tá. Para a gente fechar, resumindo o que a gente pescou dessas fontes. As declarações do Eduardo Bolsonaro mostram críticas muito duras ao ministro Moraes e ao STF. Ele justifica a atuação dele nos Estados Unidos como uma defesa contra a perseguição e para buscar sanções. Minimiza a gravidade do 8 de janeiro e demonstra uma preocupação grande com o futuro da direita que ele vê totalmente atrelado ao destino do pai, Jair Bolsonaro. E os planos políticos dele mesmo ficam condicionados a essa ação externa contra autoridades aqui do Brasil. Fica bem claro, né? Olhando para essas fontes, a gente vê essa rede complexa que junta a briga política interna, as disputas entre as instituições, o papel do judiciário e essa tentativa de buscar apoio ou até intervenção lá fora. Fica aí a reflexão, né? Como essa estratégia de levar os conflitos daqui para fora pode ou não acabar mudando o jogo político brasileiro nos próximos tempos.